Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Titonelli, eu sou tutor aqui do projeto Tutoria em Anatomia da Medicina Unirio e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre miologia do antebraço. Vocês já tiveram as aulas sobre ossos e articulações dessa região e hoje a gente vai estar abordando então os músculos. Primeiro uma noção geral aqui do antebraço e uma breve revisão. Bom, o antebraço ele é a unidade distal do suporte articulado do membro superior. Vai conter dois ossos, o rádio mais lateral, a ulna mais medial, e esses dois ossos vão ser unidos por uma membrana interóssea. Bom, essa membrana interóssea vai ser importante na união desses dois ossos e nos movimentos de pronação e de supinação. E também vai ser a inserção proximal de alguns músculos profundos no antebraço, como a gente vai ver aí. Bom, esses músculos do antebraço, eles vão movimentar as articulações do punho e as articulações do dedo. E é importante a gente falar também que a inserção desses músculos vai se dar na maior parte na porção distal do úmero. Isso vai permitir que a gente tenha um maior tamanho desses músculos, permitindo também uma maior amplitude de contração, uma vez que o antebraço tem uma grande amplitude de movimento, né? Compartimentalização. O antebraço pode ser dividido em dois compartimentos. E esses compartimentos, de maneira geral, em toda a miologia, a gente pode falar que esses compartimentos faciais tendem a isolar músculos com objetivo e inervação semelhantes. No caso do antebraço, a gente vai ter um compartimento anterior, que vai compartimentalizar os músculos flexores pronadores, e o compartimento posterior, músculos extensores e supinadores. A gente sempre vai ter uma exceção ou outra, mas eu vou falar melhor com vocês sobre elas. Bom, aqui eu vou fazer um esqueminha com vocês aqui para a gente tentar entender melhor essas subdivisões. O antebraço ele vai ser subdividido em compartimento anterior e compartimento posterior, compartimento anterior, um compartimento flexor pronador, e o compartimento posterior, extensor e supinador. Bom, o compartimento anterior vai ser subdividido em 3 partes e o compartimento posterior em 2 partes. No compartimento anterior temos a camada superficial, a camada intermediária e a camada profunda. Vale dizer que essa camada intermediária aqui, dependendo da literatura, pode estar incluída dentro dessa camada superficial, de modo que o compartimento anterior, então, também poderia ser classificado em camadas superficial e camada profunda, beleza? E aqui eu tenho os respectivos músculos de cada camada, que a gente vai falar melhor daqui a pouquinho. O compartimento posterior, ele vai ser subdividido em superficial e profunda. E aqui os respectivos músculos de cada camada. Bom, tendo isso em mente, a gente continua aqui. Fazendo de novo um resumo. Bom, eu vou estar fazendo sempre um resumo, uma revisão com vocês aqui, tentando generalizar da melhor maneira possível tudo que a gente puder. Isso porque a gente vai estar conversando aqui sobre uma série de músculos e que se a gente for tentar fixar isoladamente cada um deles, a gente vai se embolar porque é muita informação. Então, tudo que a gente puder compilar dentro de uma revisão só, a gente vai fazer aqui. Bom, temos o antebraço dividido em compartimento anterior e posterior. E no compartimento anterior, a gente vai ter como origem aqui, de maneira geral, o epicôndilo medial. E no compartimento posterior, o epicôndilo lateral, ou região adjacente ali, como a crista supraepicondilar lateral. Bom, de exceção a isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, no compartimento anterior, as exceções são os 3 músculos na camada profunda, e no compartimento posterior, os músculos relacionados ao polegar e ao indicador. Vale dizer que esses músculos relacionados ao polegar e ao indicador também são músculos da camada profunda desse compartimento posterior. Então a gente pode dizer, por exemplo, que as exceções às origens dos respectivos compartimentos são os seus músculos das suas camadas profundas. E esses músculos, tanto no compartimento anterior quanto no posterior, vão ter origem no rádio, na ulna, na membrana interóssea ou na combinação de algum desses. Em relação
Ação. Bom, no compartimento anterior vamos ter flexores pronadores e no compartimento posterior extensores supinadores. A exceção aqui vai ser no compartimento posterior, em que a gente vai ter um músculo braquiorradial sendo um músculo flexor, beleza? Em relação à inervação, compartimento anterior inervada pelo nervo mediano e no compartimento posterior pelo nervo radial. As exceções aqui vão ser no compartimento anterior, em que a gente vai ter um músculo flexor ulnar do carpo e a parte medial do profundo dos dedos, que vão ser inervados pelo nervo ulnar. Compartimento anterior, vamos focar nele agora. Falando aqui de aspectos gerais, como eu já disse, a sua origem vai se dar de maneira geral no epicôndilo medial, lembrando a exceção dos músculos da camada profunda, beleza? A inervação vai se dar principalmente pelo nervo mediano ou por seus ramos, chamando a atenção aqui de novo a exceção que eu já falei, e vou ficar reenfatizando aqui, repetindo com vocês para a gente tentar sistematizar isso. A gente vai ter como exceção o flexor ulnar do carpo e a parte medial do profundo dos dedos, que vão ser inervados pelo nervo ulnar. E a ação vai ser de flexão e pronação. Bom, aqui na camada superficial desse compartimento anterior, vamos ter aqui esses 4 músculos de lateral para medial, nesse sentido aqui, o pronador redondo, o flexor radial do carpo, o palmar longo e o flexor ulnar do carpo. Aqui, uma imagem esquemática da mesma ideia. Se a gente bota aqui a origem comum desses músculos, nós vamos ter aqui de lateral para medial a mesma sequência que eu citei anteriormente. Bom, o músculo aqui, primeiramente, o pronador redondo. Bom, ele vai ter como origem, na sua cabeça humeral, o epicôndilo medial do húmero, na sua cabeça ulnar, o processo coronoide. A sua inserção vai se dar na convexidade da face lateral do rádio. A sua inervação vai se dar pelo nervo mediano e sua ação vai ser na pronação, principalmente, e na flexão também do antebraço. O flexor radial do carpo, ele vai ter origem no epicôndilo medial, nada novo até aqui. A sua inserção vai se dar na base do metacarpal 2, beleza? O metacarpal, aqueles ossos aqui da mão que vocês já viram na aula anterior. Inervação vai se dar pelo nervo mediano. A ação vai ser na flexão e na abdução radial desses ossos aqui do carpo. O músculo palmar longo. Bom, ele vai ter origem no epicôndilo medial do húmero. A sua inserção vai se dar na aponeurose palmar e no retináculo dos músculos flexores. E a sua inervação vai se dar pelo nervo mediano. Nada novo aqui também. A sua ação vai ser justamente a flexão do carpo e a tensão dessa aponeurose palmar. O músculo flexor ulnar do carpo. Bom, a sua cabeça humeral vai ter origem no epicôndilo medial, como é de praxe nesses músculos. A sua cabeça ulnar já vai ter a origem, onde cabeça ulnar vai ter origem na ulna, mais especificamente aqui no olecrano e na margem posterior desse osso. Inserção vai se dar no osso pisiforme, no amato e na base do metacarpal 5. Inervação vai ser dada pelo nervo ulnar, lembrando que é uma exceção aqui, né? A ação vai ser a flexão do carpo. E vale dizer também que o nervo ulnar ele vai entrar no antebraço justamente entre as duas cabeças desse músculo. A cabeça humeral e a cabeça ulnar. Uma correlação clínica aqui importante que a gente pode fazer aqui seria a epicondilite medial, ou o famoso cotovelo de golfista, porque o uso repetitivo desses músculos flexores superficiais do antebraço vão sobrecarregar esse tendão comum desses músculos flexores, que a gente está vendo aqui, causando a inflamação desse periósteo ali no epicôndilo medial. Então, é uma correlação clínica aqui importante, devido ao uso repetitivo desses músculos aqui flexores que a gente viu anteriormente. Bom, passando agora para a camada intermediária, que, como eu já disse,
dependendo da literatura, vocês podem encontrar dentro da camada superficial, beleza? A gente vai ter só o músculo flexor superficial dos dedos aqui. Bom, o flexor superficial dos dedos vai ter origem a cabeça humeronar no epicôndilo medial, como é de costume, e a sua cabeça radial na margem radial anterior. A inserção vai se dar nas falanges médias dos 4 dedos mais mediais e a inervação pelo nervo mediano, como é de praxe. A ação vai ser a flexão das interfalângicas proximais, das metocarpofalângicas e do carpo. E esse nervo mediano e a artéria ulnar vão entrar no antebraço, passando entre as cabeças humeronar e radial. Bom, agora falando da camada profunda, lembrando que a camada profunda vai ter aquelas exceções que eu falei em relação à origem, perfeito? Ela é composta por esses 3 músculos aqui, a gente vai ver cada um aqui. Bom, primeiramente o flexor profundo dos dedos. Ele vai ter origem aqui nos 3 quartos proximais das faces anterior e medial da ulna e na membrana interóssea. A sua inserção vai se dar nas falanges distais do dedo 4 e 5 e na parte lateral da base das falanges distais dos dedos 2 e 3. E sua inervação vai se dar na parte medial pelo nervo ulnar, lembrando que também é uma exceção, né? E a sua parte lateral vai ser inervada por um ramo do nervo mediano, como é comum. A sua ação na parte medial, a flexão das falanges distais dos dedos 4 e 5, e na parte lateral, a flexão dessas mesmas falanges, só que dos dedos 2 e 3. Flexor longo do polegar. Em relação à origem, novamente, lembrando que esses músculos da camada profunda são as exceções, a gente vai ter aqui uma origem no rádio e na membrana interóssea adjacente, a sua inserção na falange distal do polegar, e a inervação vai ser dada por um ramo do nervo mediano, né, que é o nervo interósseo anterior. A ação vai ser a flexão das falanges e da articulação metacárpica do polegar. Músculo pronador quadrado. A gente vai ter origem no quarto distal da face anterior da ulna, a inserção no quarto distal da face anterior do rádio, ou seja, um músculo que vai se originar na ulna e se inserir no rádio, e a inervação vai ser dada pelo nervo mediano aqui, por um ramo desse nervo no caso. E a gente consegue ver esse músculo aqui, esse pequeno músculo aqui, que como a gente pode ver aqui, o nome é bem sugestivo aqui também. A ação vai ser na pronação do antebraço e suas fibras profundas também vão ajudar aqui na união do rádio e da ulna junto à membrana interóssea. Bom, fazendo uma relação aqui com a musculação, quando a gente quer malhar o antebraço, né, quando a gente quer fazer uma hipertrofia desse antebraço, a gente faz um exercício aqui, a flexão do punho. Eu estou falando aqui da flexão porque primeiro eu estava falando desse compartimento anterior do antebraço. Então vamos ter aqui a atuação dos músculos aqui, palmar longo, palmar curto, flexor superficial e profundo dos dedos, flexor ulnar do carpo, trabalhando aqui essa região aqui, como a gente pode ver aqui nos músculos flexores do punho, né? Dividindo aqui nas suas respectivas camadas, como a gente já falou. Uma correlação clínica importante é a lesão do nervo mediano. A gente consegue ver aqui o nervo mediano aqui passando adjacente aqui à artéria radial. A gente vai ter, se a gente for olhar aqui, as regiões são inervadas pelo nervo mediano. Lembrando, a maioria dos músculos do compartimento anterior, né, o compartimento flexor do antebraço que a gente já viu, eles vão ser inervados por esse nervo mediano, tirando aquelas exceções que eu falei que são inervadas pelo nervo ulnar, e o músculo do compartimento tenar da mão, que a gente vai ver numa próxima aula, e o primeiro e segundo músculos lumbricais, que também fazem parte da mão, e a gente vai ver numa próxima aula. E quando a gente tem a lesão desse nervo aqui, a gente tem certos prejuízos, que serão justamente a flexão das articulações interfalângicas proximal do primeiro ao terceiro dedo, devido a esses músculos, a falta de inervação aqui nesses músculos da mão que eu falei, e das falanges distais do segundo e terceiro dedos. Bom, a gente
E o que a gente vai ver melhor na aula de mão aqui também, mas a flexão das articulações interfalângicas distais do quarto e quinto dedos vai ser preservada porque vai ser estimulada pelo nervo ulnar. Mas a gente vai ver também numa próxima aula. E aqui, essa imagem aqui ilustra para a gente aqui as dificuldades relacionadas à lesão desse nervo mediano. Bom, voltando no resumo que eu falei, a gente já falou do compartimento anterior, agora a gente vai passar para o compartimento posterior. Então, aqui já foi visto, vamos lembrar aqui as generalidades que a gente pode assumir aqui no compartimento posterior. Bom, origem, em sua maioria, no epicôndilo lateral, ou região adjacente, como a crista supraepicondilar lateral, e a nossa exceção vai ser aqui os músculos relacionados ao polegar e ao indicador. Lembrando que, assim como acontece no compartimento anterior, essas exceções são músculos da camada profunda desse compartimento posterior. E, da mesma maneira que acontece na exceção também das origens do compartimento anterior, esses músculos vão ter origem no rádio, na ulna, na membrana interóssea, ou em alguma combinação dessas três possibilidades. A ação desses músculos vão ser extensores e supinadores, chamando a atenção aqui novamente para a exceção que é o músculo braquiorradial, que embora esteja contido no compartimento posterior, é um músculo flexor, beleza? E a inervação a gente vai ter aqui pelo nervo radial ou algum de seus ramos. Bom, reforçando a importância da gente tentar fixar isso bem para a gente, para facilitar o restante do conteúdo, beleza? Bom, compartimento posterior, aspectos gerais. Origem no epicôndilo lateral ou na crista supraepicondilar lateral. Inervação, vão ser todos inervados pelo nervo radial. E a ação, extensores e supinadores, chamando a atenção aqui para a exceção do braquiorradial, que é flexor. Primeiramente, a camada superficial do compartimento posterior vai ser composta aqui por esses 6 ossinhos aqui, por esses 6 músculos, e a gente vai ver cada um deles agora. Primeiramente, o braquiorradial, que é aquela exceção que eu falei, ele vai ter origem na crista supraepicondilar lateral do úmero, ele vai se inserir no rádio, né, na região lateral da epífise distal desse osso, e vai ser inervado pelo nervo radial, uma vez aqui que na camada superficial desse compartimento posterior, todos esses músculos vão ser inervados pelo nervo radial. E a flexão, a sua ação vai ser a flexão do cotovelo, ou seja, ele vai ser uma exceção aqui, porque ele vai estar promovendo a flexão e não a extensão, embora ele esteja no compartimento posterior. Então, exatamente a observação que eu acabei de fazer aqui. Ele é um músculo flexor. É um músculo extensor radial longo do carpo. A gente vai ter aqui sua origem na crista supraepicondilar lateral do úmero. Ele vai se inserir na face dorsal do metacarpal 2. Ele vai ser inervado pelo nervo radial, como em todos os músculos aqui da região que a gente está falando. E a sua ação vai ser a extensão e a abdução radial do carpo. O extensor radial curto do carpo. Bom, ele vai ter origem no epicôndilo lateral, nada novo até aqui, né? A sua inserção vai se dar no metacarpal 3. Ele vai ser inervado por um ramo do nervo radial. E a sua ação vai ser na extensão e na abdução radial do carpo também. O extensor dos dedos. Ele vai ter origem no epicôndilo lateral. Ele vai se inserir nas expansões extensoras dos 4 dedos mediais. E vai ser inervado também pelo ramo profundo do nervo radial. A sua ação vai ser na extensão desses 4 dedos mediais aqui, nas articulações metacarpofalângicas e, de forma secundária, nas articulações interfalângicas também. Também vai atuar na abdução desses dedos. Vale dizer também aqui que a presença de conexões intertendíneas, que vocês conseguem ver aqui onde eu estou sinalizando aqui, vai restringir a extensão independente dos 4 dedos mediais, sobretudo do anular. De modo aqui que se eu mexo o anular, eu acabo mexendo meus outros dedos
de forma conjunta a ele, né? Devido à presença dessas conexões intertendíneas. Bom, o extensor do dedo mínimo vai ter origem no epicôndilo lateral, como é comum. Sua inserção vai ser na aponeurose dorsal do dedo mínimo. Sua inervação vai ser por um ramo também do nervo radial. E sua ação vai ser na extensão do dedo 5, né, que é o dedo mínimo, na articulação metacarpofalângica e, de forma secundária, também na articulação interfalângica. O músculo extensor ulnar do carpo, a gente vai ter origem no epicôndilo lateral do úmero e na margem posterior da ulna também. Inserção face dorsal da base do metacarpal 5. A sua inervação pelo ramo do nervo radial, também nada novo aqui. Ação, extensão e adução da mão na articulação radiocarpal. Também vai ser ativo no ato de cerrar o punho. Uma correlação clínica aqui importante também, epicondilite lateral. A gente já falou anteriormente da epicondilite medial. Se a epicondilite medial estava relacionada aos músculos flexores, a epicondilite lateral vai estar relacionada aos músculos extensores. E a relação aqui é bem parecida. De novo, o uso repetitivo desses músculos extensores vai causar uma sobrecarga aqui no tendão comum desses músculos extensores aqui, que tem origem lá no epicôndilo lateral. E vai causar uma inflamação desse periósteo no epicôndilo medial, o que a gente chama aqui de cotovelo de tenista, devido ao uso repetitivo desses músculos aqui, que é inerente ao esporte, né? Falando agora da camada profunda. Bom, novamente aqui na camada profunda, lembrando que eu falei, os músculos relacionados ao polegar e ao indicador vão ser aqueles músculos que vão ter as exceções em relação à origem, conforme eu falei naquele resuminho com vocês, beleza? Que eles, diferente dos demais músculos do compartimento posterior, vão ter origem no rádio, na ulna, ou na membrana interóssea, ou na combinação de algum desses três. Bom, agora vamos falar mais especificamente. O músculo supinador, a gente vai ter a origem dele aqui no epicôndilo lateral do úmero, nada novo. A sua inserção no terço proximal do rádio, a sua inervação pelo nervo radial, como é normal, né, no compartimento posterior. A sua ação vai ser na supinação do antebraço, como seu nome sugere. E vale dizer também que o ramo do nervo radial vai seguir aqui entre as suas fibras, de modo que a gente vai ter aqui uma chamada síndrome do supinador, e que a gente pode ter aqui a compressão do ramo profundo desse nervo radial, que eu sinalizei aqui, por esse músculo supinador. E no caso aqui, essa compressão pode causar um desconforto, que pode também ser confundida com a epicondilite lateral, que a gente viu também anteriormente, né? Devido à região aqui, esse músculo aqui. Bom, abdutor longo do polegar. Agora a gente já está falando de músculo aqui da camada profunda associado ao polegar. Ele vai ser aquela exceção em relação à origem que a gente falou. Ele vai ter origem aqui no rádio, na ulna, na membrana interóssea. Ele vai se inserir no metacarpal 1, né, que é o osso metacárpico aqui relacionado ao polegar. Ele vai ser inervado também aqui por um ramo do nervo radial, aqui mais especificamente o nervo interósseo posterior, que é uma continuação do ramo profundo, que é um ramo do nervo radial. E a sua ação vai ser na abdução do polegar e extensão do mesmo na articulação carpo-metacarpal. Extensor curto do polegar, novamente, um músculo da camada profunda do compartimento posterior, relacionado ao polegar, vai ser uma exceção em relação à origem. A gente vai ter origem aqui do terço distal do rádio, na membrana interóssea. Ele vai se inserir na falange proximal do polegar. Lembrando que o polegar aqui só vai ter, no caso, uma falange proximal e uma falange distal, não vai ter uma falange média. E a inervação vai ser dada também por um ramo do nervo radial. Ação, extensão da falange proximal desse osso e extensão da articulação carpo-metacarpal também.
Extensor longo do polegar, novamente, uma exceção em relação à origem. A gente vai ter aqui a sua origem nas faces dorsais do terço médio da ulna e da membrana interóssea. Ele vai se inserir na falange distal do polegar e vai ser inervado também por um ramo do nervo radial. A sua ação vai ser a extensão dessa falange distal, né, que é onde ele insere, e a extensão das articulações metacarpo-falângicas e carpo-metacarpal. O músculo extensor do indicador. Ele vai ter origem aqui na ulna e na membrana interóssea. Ele vai se inserir na expansão dorsal do músculo extensor do indicador. E a inervação vai ser dada também por um ramo do nervo radial. A sua ação vai ser na extensão do indicador e no auxílio na extensão da mão, na articulação radiocarpal também. Voltando aqui novamente para uma relação em relação à musculação. Se antes a gente trabalhou, no caso aqui, a flexão de punho, se a gente quer trabalhar a extensão de punho, a gente vai estar falando aqui dos músculos do compartimento posterior, né? Que são os músculos extensores. Então, a gente vai ter aqui o extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo. Lembrando que o bráquio radial não está aqui, porque, embora ele seja um músculo do compartimento posterior, ele é um músculo flexor. Beleza? Então, na extensão de punho aqui, a gente vai estar trabalhando esses músculos aqui do compartimento posterior do antebraço. A rosca inversa. A rosca inversa é um exercício aqui, no caso, mais completo, né? A gente vai estar com a mão aqui, diferente da rosca direta. A gente vai estar com, na rosca inversa, a gente vai estar com a mão aqui em estado pronado, né? E a gente vai fazer o levantamento aqui dessa carga aqui, trabalhando no caso aqui, a gente vai trabalhar também aqui o bíceps e o braquial, que são músculos do braço, que vocês já viram também. Mas a gente vai estar trabalhando aqui também esses músculos extensores do antebraço, que eu já vi, que eu já falei com vocês também. Bom, uma correlação clínica importante aqui também é a lesão do nervo radial. Bom, o nervo radial, ele vai passar aqui nessa região do úmero, eu sinalizei ele aqui para vocês, e geralmente ele vai ser lesado por uma fratura no corpo do úmero, né, que é o osso do braço. E vai afetar os ramos motores do nervo, que vão justamente inervar os músculos extensores, ou seja, os músculos do compartimento posterior do antebraço, como a gente viu. Eles são inervados pelo nervo radial. Então, uma vez que eu tenha uma lesão nesse nervo, a gente vai ter um prejuízo motor nesses nervos, né? E o que acontece? Se a gente tem um prejuízo nos músculos do compartimento posterior, a gente vai ter dificuldade na extensão do punho. Então, o sinal clássico aqui vai ser a mão caída. Beleza? Então, a mão caída é um sinal clássico da lesão do nervo radial. Essas são minhas referências. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. E muito obrigado.